Olá, pessoal. Me chamo Felipe Saparize, sou engenheiro de segurança do trabalho. Agora vamos aqui trabalhar o módulo 3 da NR12, tá bom? Começando aqui o último módulo, tá bom, pessoal? Falar um pouco sobre componentes pressurizados, tá? No caso dos componentes pressurizados, eles precisam de alguns cuidados adicionais para evitar acidentes em caso de ruptura, tá? A gente nunca pode exercer o limite máximo de pressão que o sistema aguente, tá? Deixa eu passar aqui, tá? Aqui tem algumas fotos, né, do componentes pressurizados, acredito que todos conheçam, né? A gente nunca passa a pressão máxima em trabalho admissível, né? Nunca excede essa pressão máxima, né? Quedas de pressão progressivas ou bruscas e perdas de vácuo não possam gerar perigo, né? Então a gente nunca passa essa pressão máxima para não correr esse tipo de perigo. Atividade de montagem e desmontagem de pneumáticos. A gente sempre tem que deixar os pneumáticos completamente despressurizados também, para evitar qualquer tipo de problema, né? O enchimento de pneumáticos só poderá ser executado dentro de dispositivo de clausura ou gaiola adequadamente dimensionada. Sempre obedecer essa indicação de pressão máxima de trabalho, que eu comentei agora, que a gente não pode ultrapassar, né? Ela é sempre indicada no nosso próprio equipamento, na mangueira. Aqui tem alguns aspectos ergonômicos, né? A ergonomia em geral, né? Tem que atender às características antropométricas de cada operador. Então, se a gente tem operadores de estatura muito diferente uma da outra, é necessário que a gente tenha, por exemplo, duas alturas de base de equipamentos, né? Sempre manter a postura ereta, né? Os movimentos, nunca braço acima do ombro, não é repetitivo, sempre de uma forma que seja saudável, tá? Esse esforço físico seja saudável. Respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços físicos demandados pelos operadores, né? Redução de exigência de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos corporais, tá? Trabalhar com as ferramentas boas numa situação, numa postura boa, às vezes já é difícil, né? Imagina trabalhar com as ferramentas ruins numa postura ruim. A gente dificulta o trabalho em 3, 4 vezes. A iluminação deve ser adequada, ficar disponível em situações de emergência, quando exigido o ingresso em seu interior. Então, aqui, o que seria a ergonomia correta, né? O colaborador ali numa postura ideal, sentado com as costas retas, né? Com encosto. E na segunda imagem, a imagem não seria ideal, né? A iluminação, né? Sempre adequada. Lembrando que a iluminação ela tem uma influência muito grande até na eficiência da mão de obra. Uma luz baixa, uma luz fraca, ela pode até induzir ao sono, né? O que tira a atenção do trabalhador, que ele possa vir cometer algum erro aí, causando algum acidente. Os riscos adicionais sempre têm que ser medidos, né? Ante a tarefa. Então, substâncias perigosas quaisquer, sejam agentes biológicos, químicos, estado sólido, líquido ou gasoso, que apresentem riscos à saúde e à integridade física dos trabalhadores, por meio de inalação, ingestão ou contato com a pele ou olhos mucosas, radiações ionizantes e não ionizantes geradas pelas máquinas e equipamentos, ou provenientes de substâncias radiativas, por eles utilizadas, processadas ou produzidas. Tá? Então, sempre que tiver vibração, ruído, calor, combustíveis inflamáveis, explosivos, substâncias que reagem perigosamente, superfícies aquecidas, acessíveis, que apresentem riscos de queimadura causados pelo contato da pele, né? O ideal é que tenha o pictograma avisando, tá?
essa atividade tem risco de, sei lá, vibração. Essa atividade, igual aqui a gente vê na figurinha, né, os pictogramas inflamáveis, né? Então, é sempre necessário essa análise de risco preliminar, tá? No trabalho a quente, a gente precisa de alguns cuidados adicionais também, tá? Verificar se todos os dispositivos de segurança necessários, chuveiros, lava-olho, extintor, hidrante, mangueira de incêndio, estão em condições normais de operação. O equipamento a ser usado no trabalho deve estar em boas condições e provido de todos os dispositivos de segurança necessários, né? Cilindros, válvulas anti-retrocesso de chama, cabos e fontes em boas condições. Tem que isolar e sinalizar a área onde será executado o serviço, tá? Mais alguns cuidados se o trabalho é quente, né? Num raio de 11 metros, em caso de trabalho à altura, pode aumentar essa distância para até 15 metros. O trabalho é quente. Então, se a gente estiver dentro da execução de um trabalho a quente, o raio de proteção daquela situação, daquele trabalho a ser executado, ele tende a ser maior, tá? Quanto maior distância, maior segurança. Pisos limpos e livres de graxa, óleo, pós, demais detritos de combustíveis. Pisos combustíveis umedecidos ou cobertos por mantas incombustíveis. Retirar estocagem, equipamento e outros materiais combustíveis deste raio. Se não puderem ser removidos, cobrir com mantas protetoras incombustíveis ou painéis metálicos. Fechar aberturas nos pisos e paredes com mantas protetoras incombustíveis ou painéis metálicos para evitar dispersão e fagulhas. Aqui temos algumas fotos, né, de risco de origem mecânica, o risco de cisalhamento ali na mão do colaborador, né? Ali temos o que seria isso, pessoal? Um desvio, um quase acidente ou um acidente, né? Perigo. A pessoa acaba colocando a mão ali onde pode sofrer um acidente, ali, cortar a mão, algo do tipo, né? Novamente, se um desvio, um quase acidente ou um acidente. Isso a gente vai comentar já já. Né? O que seria a definição de acidentes, né? Não são eventos isolados dentro de uma organização, não acontecem por acaso, tem todo um mecanismo que desencadeia e explica, né, por que aquilo aconteceu. Tem uma ou várias causas que provocam, segue uma sequência lógica, podem e devem ser prevenidos, tá bom? Então, o que seria esse ato seguro e a condição insegura? Então, sobre os acidentes, a gente já falou o que é. Agora, o que seria o ato seguro e a condição insegura, pessoal? Nesse caso aí, a gente vê algumas condições inseguras, né? Colaborador fazendo manutenção aqui e o veículo apoiado aqui de uma forma que possa vir a escorregar, algo do tipo, tá? Ato inseguro é tudo aquilo que a pessoa faz que não deveria ser feito, né? Colocou a mão no lugar errado, foi mexer com o equipamento sem a ferramenta adequada, foi lá e meteu a mão onde não... Colocou a mão onde tinha que ter uma ferramenta, colocou a ferramenta A onde tinha que ser a ferramenta B. Isso é a pessoa que está fazendo um ato inseguro. Agora, uma condição insegura é algo que, mesmo que ela tome todos os cuidados corretos, ela ainda está correndo risco. É uma coisa que não está na mão do trabalhador, tá bom? Então, o que seria isso? Um ato inseguro ou uma condição insegura, né? A gente vê claramente ali o trabalhador segurando equipamento cortante, né, com a outra mão bem próxima ao equipamento, né? Isso é um ato inseguro também. Nesse caso, a gente pode falar até que é os dois, né? Poderia estar fixo esse equipamento, poderia ter uma capa em volta dele para evitar, mesmo que o trabalhador fosse bater a mão ali, ele não alcançasse, né? Então, sempre tem esses dois lados para a gente olhar. Novamente, ato inseguro ou condição insegura, né? Aqui fica mais claro a diferença. Aqui a gente tem uma condição insegura, onde o equipamento está apoiado de uma forma errada, e aqui a gente tem um ato inseguro, né?
o trabalhador ali fazendo limpeza da máquina, numa altura que já é caracterizado trabalho em altura, sem nenhum tipo de equipamento. Então, o que eu quis dizer lá atrás? Aqui, por mais cuidado que o trabalhador tome, pode ser que isso aqui venha a cair e ele sofra um acidente, né? Aqui não, aqui depende totalmente da atitude do trabalhador de subir aqui e pode cair, né? Então aqui a gente tem a pirâmide de Bird, que ele fala sobre a proporção de atos inseguros que se tornam acidentes, né? Então, atos inseguros causam 96% de todos os acidentes. Por isso que lá atrás nos acidentes a gente falou que são explicáveis e previsíveis, tá? Vamos lá. A cada 300 mil comportamentos de risco, a gente causa 3 mil quase acidentes, então 1%, né? E disso aí, né, 10% dos quase acidentes se tornam acidentes sem afastamento, né? 10% dos acidentes sem afastamento se tornam acidentes com afastamento, né? E 30 avos ali desses acidentes de afastamento, né? Um a cada 30 se torna um acidente fatal. Então, o ideal é a gente eliminar o comportamento de risco, né? Eliminando o comportamento de risco, é uma questão de probabilidade, a gente acaba eliminando bastante os acidentes, tá?